No vídeo de hoje vamos preparar essa deliciosa torta. Ela é uma torta de ninho com uma geleia caseira de morangos. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa receita pelo preparo da nossa massa, pois ela precisa descansar por 30 minutos na geladeira. Para o preparo da massa, comece misturando a farinha de trigo peneirada, o açúcar, o sal e a manteiga. E se você é novo aqui no canal e acabou de cair de paraquedas nesse vídeo, aproveite já para se inscrever. Ative também as notificações e fique por dentro de delícias como essa que pintam por aqui. Tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Quando você formar uma farofa úmida com esses ingredientes, adicione a eles 30 ml de água, mas faça isso aos poucos. Adicione inicialmente 15 ml, incorpore essa quantidade e depois que essa quantidade for incorporada à sua massa, é que você acrescentará o restante dos 15 ml caso seja necessário. O motivo disso, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é por causa da farinha. Cada farinha absorve o líquido de uma forma diferente da outra. Algumas acabam absorvendo mais líquido e outras menos. Nesse ponto aqui, é possível vocês observarem que a minha massa já absorveu os primeiros 15 ml de água que eu coloquei nela. Porém, ela ainda continua muito seca. Vocês podem observar que ela fica esfarelando e não é assim que a massa deve ficar. Então, nesse momento aqui, eu irei adicionar a ela os outros 15 ml de água que faltam e irei incorporar essa nova quantidade de água à minha massa. E depois disso, a minha massa chegará no ponto que eu desejo. Quando a sua massa estiver assim, coloque ela em um saco plástico ou em um pote com tampa e leve para a geladeira. Deixe a sua massa descansar na geladeira por 30 minutos. E enquanto a nossa massa descansa, vamos ao preparo da nossa geleia caseira. Você pegará os seus morangos e cortará eles em pedaços bem pequenininhos. Enquanto isso, aproveite já para deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Tenho certeza que você não irá se arrepender e, além disso, você ainda estará contribuindo com o nosso trabalho e com o nosso crescimento. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Depois disso, coloque os seus morangos em uma panela e adicione a eles o suco do limão e o açúcar. Misture tudo muito bem até agregar esses ingredientes de forma uniforme e leve a sua panela ao fogo baixo. Mexa de vez em quando e acompanhe essa receita até o fim, pois já eu darei uma dica importantíssima de como deixar a sua geleia bem brilhosa. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me conte nos comentários. Aproveitem para me contar também qual a sua receita de torta favorita. Será um prazer reproduzir a sua receita aqui no canal Receitas da Belle. Depois de adicionar o suco de limão e o açúcar, os seus morangos começarão a soltar água antes mesmo de você levar a sua panela ao fogo. Porém, essa água irá aumentar significativamente depois que você levar a sua panela ao fogo. Por isso, não é necessário a adição de mais nenhum líquido além do suco do limão, ok? Quando você levar a sua panela ao fogo, inicialmente você pode deixar o fogo alto para que ela ferva mais rápido. Só que no momento em que eles começarem a ferver, vocês precisam baixar o fogo, porque o que acontece nesse momento é a mesma coisa que acontece com o leite. Ele ferve, sobe até entornar. Durante o processo de preparo da sua geleia, essa espuma se formará na superfície dela. E é muito importante que vocês retirem essa espuma da sua geleia, pois ela é a grande responsável por deixar a sua geleia opaca. Quando conseguimos retirar toda essa espuma, obtemos uma geleia extremamente brilhosa. Você pode ir retirando ela aos poucos, conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. E aqui vai uma dica: durante todo o processo de preparo da geleia, essa espuma se formará diversas vezes, só que no início irá se formar uma quantidade muito maior. Você irá retirar essa quantidade e deixará sua geleia fervendo. Daqui a pouco, quando você for ver de novo, ela terá novamente formado essa espuma. Você irá retirar ela novamente, até que ao final você tenha retirado toda a espuma da sua geleia. E atenção, porque agora eu vou passar uma informação de extrema importância. Normalmente a geleia precisa ficar mais densa para pegar aquele ponto de geleia mesmo.
Porém, nesse caso aqui, nós não queremos uma geleia assim. Nesse caso, nós queremos uma geleia mais fluida. Para saber como a sua geleia está no ponto, levante a espátula. Se formarem gotículas que demoram a cair da espátula, ela terá chego no ponto que precisamos. E o motivo disso, gente, é que essa geleia entrará junto com a massa no forno para ser assada. Então, se ela estiver mais densa no ponto de uma geleia mesmo, ela acabará ressecando. Quando a sua geleia estiver com esse ponto aqui, ela estará pronta. Você pode ver que mesmo ao final, ela continua formando espuma. E você deve retirar essa espuma aqui também. Quando a sua geleia estiver pronta, transfira ela para outro recipiente e deixe esfriar, pois nós não podemos colocá-la ainda quente na nossa massa. Gente, no momento em que eu estava adicionando os ingredientes que vocês estão vendo agora na panela, eu acabei esquecendo de ligar a câmera, então não peguei essa parte, mas vou narrar para vocês aqui exatamente os ingredientes que tem aqui. Nessa panela eu tenho uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e meia xícara de chá de leite em pó. Aqui eu ainda irei adicionar meia xícara de chá de leite e 2 colheres de sopa de amido de milho. Dissolva o amido no leite antes de misturar os dois aos ingredientes que já estão na panela. Dessa forma ficará mais fácil o amido diluir completamente. Acrescente o leite com amido aos ingredientes que já estão na panela e misture tudo muito bem até agregá-los de forma uniforme antes de levar a sua panela ao fogo. Esses ingredientes precisam estar totalmente misturados antes de serem aquecidos, ok? Caso você não tenha certeza se o seu amido diluiu por completo ou não, utilize uma peneira na hora de colocar o leite com amido na panela. Assim, se tiver ficado qualquer bolinha de amido sem diluir, ela não ficará no nosso recheio. Depois que esses ingredientes forem totalmente misturados, leve a sua panela ao fogo baixo, mexendo constantemente até engrossar o seu creme. Vocês precisam ter em mente que esse processo ele é bem rápido, por isso vocês precisam acompanhar bem de perto. Uma hora essa mistura estará bem líquida, na seguinte ela terá engrossado rapidamente. Então é necessário sim que vocês sigam mexendo do começo até o fim, pois para chegar nessa textura que vocês estão vendo aqui, ó, é um pulo. Quando o creme de vocês atingir a mesma textura que o meu, desligue o fogo e acrescente aos poucos uma caixinha de creme de leite. Coloque inicialmente uma quantidade generosa de creme de leite, incorpore essa quantidade e em seguida vá adicionando o restante do creme de leite aos poucos, até o seu creme ficar com essa textura aqui. É importante que ele fique bem fluido. E o motivo disso, gente, é exatamente o mesmo motivo da geleia. Tanto a geleia quanto o creme entrarão no forno junto com a massa e serão assados com ela. Então, se deixarmos ele um creme muito denso, ele acabará ressecando muito no forno. Já se ele ficar mais cremoso, mais molinho, ele chegará na textura que nós queremos. Quando o seu creme estiver pronto, transfira ele para outro recipiente, assim como fizemos com a geleia, e deixe-o esfriar. Quando a sua massa estiver pronta, é com essa textura aqui que ela ficará. Retire ela da geladeira e divida ela em 2 bolas, uma maior e a outra menor. A quantidade de massa maior será usada para forrar o fundo e as laterais da forma. Já a quantidade menor será utilizada para cobrir a nossa torta. Não esqueça que para o preparo dessa torta é necessário o uso de uma forma de aro ou fundo removível. Agora, se você não tiver uma forma assim, não tem problema, faça a receita mesmo assim e corte a sua torta na forma mesmo. Depois de dividir a sua massa conforme eu acabei de orientar, coloque a primeira parte, que é a parte que iremos forrar a forma, entre 2 plásticos, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Em seguida, com o auxílio de um rolo de macarrão ou de uma garrafa, abra sua massa até que ela fique do tamanho da forma. E quando eu digo do tamanho da forma, é englobando não apenas o fundo, mas também as laterais. Coloque a sua forma sobre a sua massa dessa forma aqui, e aí você terá noção se a massa caberá ou não,
tanto no fundo quanto nas laterais da forma. Se você observar que está sobrando massa para as laterais da forma, você pode ter certeza que a sua massa forrará toda a sua forma. Agora, para colocar a sua massa na forma, retire uma das partes do plástico, coloque a massa e somente depois de você acomodar bem a massa na forma é que você irá retirar o outro plástico, ok? Essa massa fica bem maleável e esse é o motivo de precisarmos utilizar o plástico dessa forma aqui que vocês estão vendo no vídeo. Depois de acomodar a sua massa na forma, retire a outra parte do plástico de forma delicada para não rasgar a sua massa. Caso ela rasgue, volte com o plástico, alise bem amassando e aí sim a sua massa fechará novamente onde ela tiver rasgado. Pressione bem as laterais para que a massa grude, principalmente se a sua forma for estriada como a minha. Em seguida, retire todas as rebarbas que ficaram em cima, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. E atenção, não deixe a massa da base da sua torta muito fina, porque senão na hora de desenformar ela poderá quebrar. Caso você observe que a sua massa está muito fina, não tem problema. Faça pequenas tirinhas com a massa que sobrou e vá colocando nas partes que você está achando que estão mais finas. Aqui eu vou colocar ao redor de toda a minha forma, isso nas laterais, e depois colocarei também um pouco no fundo. Acompanhe aí comigo que você verá como. Gente, não esqueça de colaborar com o nosso trabalho e com o nosso crescimento, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações para ficar por dentro de todas as delícias que pintam por aqui, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando e salvando esse vídeo para consultar depois. Vocês podem observar aqui no vídeo que o meu creme ainda está morno. Não tem problema, o que ele não pode é estar quente, igual quando acabou de sair do fogo, mas morno ele pode estar, que não fará diferença. Você precisa colocar o creme um pouco abaixo da linha limite da base da torta, porque nós ainda iremos colocar a geleia, e se você colocar o creme até em cima, depois ele irá vazar na hora que você acomodar a tampa da torta. E sobre o creme você irá colocar a geleia de morango, espalhando com cuidado para não misturar a geleia com o creme. Em seguida, abra aquele outro pedaço de massa que deixamos separado e coloque sobre a base da sua torta. Caso sobre massa suficiente, você pode ou não fazer alguma decoração. No meu caso, eu fiz algumas estrelinhas com o cortador que eu tenho, mas nem mostrei para vocês aqui no vídeo, porque não tem necessidade nenhuma. Depois de forrar a sua torta, pincele a superfície dela com uma gema de ovo batida com açúcar. Em seguida, leve a sua massa para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Após esse tempo, retire a sua torta do forno, deixe-a esfriar, leve para gelar e depois é só aproveitar essa delícia. Faça um corte em formato de cruz no centro da sua torta, assim quando você levá-la para assar, ela não irá estufar com o vapor que sai dela. Gente, essa torta fica extremamente saborosa e as texturas que você encontra ao colocá-la na boca são absurdamente incríveis. Se você preparar essa receita, não irá se arrepender, pode ter certeza. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a sua colaboração. Então se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!